Mas quando você vê um irmão que você sabe que ele é limitado como você, que ele não tem capacidade nele mesmo, que é só Deus quem o capacita para fazer aquilo que ele está fazendo, você se conecta com ele e você passa a entender que você também pode ser um porta-voz do Evangelho como ele é. A pregação bíblica, ela é um milagre. Nós, como seres humanos falhos que somos, podemos ter essa oportunidade, essa capacidade de compartilhar verdades eternas. Isso consiste nesse milagre. Milagre da pregação. O primeiro milagre é Deus usar um homem imperfeito, homens, mulheres imperfeitos como nós somos, pecadores, cheios de defeitos, para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Já começamos vivendo um milagre de Deus nos dar essa oportunidade e essa bênção. A Bíblia fala assim que os anjos gostariam de fazer isso, mas eles não têm essa autorização. E Deus nos deu, mesmo nós sendo falhos, algo que Ele não deu nem para os anjos na sua perfeição. Então, Deus, um ser perfeito, usando um ser imperfeito como seu porta-voz. Só um milagre pode tornar isso possível. O segundo milagre é Deus fazer com que os ouvintes aceitem o porta-voz imperfeito. É uma outra questão que, se não fosse a operação do Senhor, isso também seria muito complicado. Os ouvintes aceitarem essas verdades espirituais vindas de um como eles, imperfeito, pecador também, que peca às vezes como eles, pecam também. Então esse é o segundo milagre, que eles escutem a mensagem por intermédio de um pecador e finalmente sejam transformados por essa mensagem. Esse é o milagre da pregação. O milagre da pregação, então, consiste na bênção que Deus nos dá em nos permitir sermos portadores das boas novas, fazendo com que nós, imperfeitos como somos, carreguemos em nós essa mensagem perfeita de um Deus perfeito e faça ainda outro milagre, que é as pessoas aceitarem o mensageiro imperfeito, portando esta mensagem tão valiosa, e se deixem ser impactados pela mensagem a ponto das suas vidas serem transformadas. É um milagre isso acontecer. Aos 40 anos de idade, Moisés conhecia todas as técnicas dos mais variados ramos do conhecimento humano, inclusive a arte de falar em público, em diferentes línguas. Anos depois, quando Deus o desafiou a se tornar um pregador, o erudito Moisés respondeu: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente." Está em Êxodo 4:10. Deus chamou Moisés, que já era instruído no idioma dos egípcios, e ele também conhecia o idioma dos hebreus, ou seja, ele já era um eloquente orador nessas duas línguas. Mas quando Deus deu para ele esta chamada, esta convocação para que ele fosse esse portador da palavra de Deus para os homens, por isso ele seria também um pregador, apesar de não ser o modelo de pregação que a gente conhece hoje, que é pregação de púlpito, mas Moisés não deixava de ser um pregador. Faltava para ele algo mais, faltava para ele o milagre. E foi esse milagre que Deus deu quando disse: "Vai, pois agora eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar." Êxodo 4:12. O que faltava para Moisés, Deus deu para ele, o capacitando para ser esse portador daquela mensagem que Deus tinha para entregar para o povo. E mesmo com relutância, Moisés aceitou o milagre e tornou-se um pregador e líder de Israel. Ao contemplar a santidade de Deus, aconteceu a mesma coisa com Isaías, que se sentiu inútil, e ele disse: "Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros."
Ele sentiu que os seus lábios impuros o desqualificavam para qualquer contato com a divindade, principalmente para ser-lhe um porta-voz. Faltava a Isaías também um milagre. Finalmente um anjo tocou-lhe os lábios com a brasa viva do altar de Deus, e só após esse milagre Isaías se sentiu em condições de ser um porta-voz de Deus e aceitou o desafio quando ele disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Está lá em Isaías 6, versículos 5 a 8. Da mesma forma, o pregador de hoje também é um homem de lábios impuros, mas que, tocado pela brasa viva do altar, pode tornar-se um porta-voz de Deus e ser usado no milagre da pregação. O que aconteceu com Isaías e aconteceu com Moisés que a gente pode se identificar hoje? Que características que a gente consegue tirar daqui dessas duas situações para a gente identificar com a nossa vida de pregador hoje? Primeira coisa que a gente pode observar é o fato do temor que eles tiveram. Moisés teve o temor de ser o porta-voz de Deus. Isaías, ele temeu porque ele reconhecia a sua condição como um homem pecador. Então nós, como pregadores da palavra, precisamos ter essas duas características da nossa vida. E precisamos entender que se acontece algo quando nós pregamos, só acontece por causa do milagre de Deus. E se nós estamos nessa condição de portadores dessa mensagem, isso é um milagre, tanto porque nós somos pecadores e porque se dependêssemos só da nossa capacidade, a gente ia dar a mesma resposta que Moisés deu. Eu não consigo, Deus. Escolhe outro aí porque eu não dou conta de fazer isso. Mas Deus, ele é conosco, assim como ele foi com Moisés, ele falou assim: eu vou usar a sua boca, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E Isaías, na questão da impureza, que ele reconhecia que ele era um homem impuro, a gente não sabe qual era a natureza dessa impureza, mas ele fala que era dos lábios. Então a gente pode entender que da mesma forma, Deus também ele nos purifica para nos fazer porta-vozes dele. Por incrível que pareça, é essa mistura do humano com o divino que dá poder à pregação. Quando nós misturamos o humano e o divino, aí surge o milagre da pregação. Por quê que precisa desse quesito humano? Porque as pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. O ser humano, ele gosta de se conectar com outro ser humano. Lógico, não estou falando que seria ineficaz, mas seria muito diferente se a gente ouvisse o evangelho através dos anjos. Ia ficar uma coisa muito distante. Ia ficar uma coisa só, eu estou olhando para algo que é impossível ao alcançar. Mas quando você vê um irmão, que você sabe que ele é limitado como você, que ele não tem capacidade nele mesmo, que é só Deus quem o capacita para fazer aquilo que ele está fazendo, você se conecta com ele e você passa a entender que você também pode ser um porta-voz do evangelho como ele é. Nisso se consiste o milagre da pregação, nessa unidade entre o que é humano e o que é divino. Eu acho que Deus, ele sabendo disso, por isso que ele proibiu os anjos de pregar o evangelho. Porque ficaria uma coisa muito distante, duas realidades muito distantes, a realidade dos anjos e a realidade humana. Agora o pregador, quando ele fala das dificuldades que o ser humano tem, ele não fala por conhecer apenas, ele fala porque ele também vive as mesmas dificuldades de se santificar, de viver uma vida santa, de renunciar. Então, é isso que Isaías falou: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que também é só por Deus. Como que eu posso ser esse portador da palavra? Aí Deus fala: não, essa parte é comigo, eu que te purifico, eu que vou te santificar. Lógico que tem a nossa parte no processo, mas Deus quem faz o milagre acontecer. Segundo Philip Brooks, a pregação é a apresentação da verdade através da personalidade. Quando nós, seres humanos, pregamos o evangelho, ela vem carregada também com a nossa personalidade. Alguns vêm com muita seriedade, outros carregados de emoção, outros carregados de eloquência, outros com uma voz de firmeza, de autoridade. Então vem junto à nossa personalidade. E foi Deus quem escolheu essa combinação da verdade perfeita com a personalidade imperfeita para dar poder à pregação. É isso que dá poder à pregação, porque a gente sabe, querido, que
O poder que vem na mensagem não vem da pessoa que está falando. O poder que vem através da mensagem que está sendo anunciada. A gente sabe que o pregador pode ser ungido, o pregador pode ser uma bênção, ele pode ser um homem santo de Deus, mas o poder que a mensagem libera sobre os ouvintes não vem dele, vem de Deus. Isso é essa combinação aqui, é a verdade perfeita com a personalidade imperfeita. Em outras palavras, o pregador usa características da sua personalidade, como o seu conhecimento, as suas habilidades de eloquência, de falar em público e tudo mais, a sua voz. Ele usa o seu intelecto, o seu pensamento para organizar a mensagem, ver quais são a melhor forma de se passar aquela abordagem da mensagem que ele está carregando. Então ele usa o seu pensamento e a sua própria vida para transmitir uma verdade que não é dele, é divina. Essa união do divino com o humano tem poder de alcançar outros seres humanos e transformar a vida deles. Algo, querido, que não fosse a participação divina nisso, não teria esse poder. Você pode observar que todo mundo que trabalha nessas áreas de desenvolvimento pessoal, secular, eles trazem muitas verdades bíblicas para suas palestras. Por quê? Porque é o poder de Deus quem transforma a vida daquelas pessoas. Porque não é só a palavra do homem que vai ter esse impacto nas vidas. É o poder de Deus liberado através dos princípios. Então eles vão lá e ensinam os princípios e o poder de Deus ele está ligado aos princípios que Deus colocou. Quem obedece o princípio recebe a transformação que procura. No nosso caso da pregação, acontece de forma ainda maior, porque nós estamos totalmente voltados somente para os princípios e não para outras questões profissionais, seculares, financeiras, desse tipo que a gente encontra também. A transformação, então, ela é muito mais potencializada quando a gente ouve esta mensagem vinda desse portador cristão, vamos dizer assim. Isso é a pregação. Nisso consiste a pregação. Um poderoso milagre de Deus, o infinito fluindo por via finita. O perfeito chegando até nós por meio do imperfeito. A santidade sendo transmitida através de pecadores. E isso tem o poder de transformar outros pecadores. Por isso que a palavra fala que Deus colocou esses tesouros preciosos em vasos de barro. Somos vasos de barro. Mas o que está em nós, nessa transformação, dessa liberação da pregação da palavra, é algo de inestimável valor, muito valioso e muito poderoso. Ou seja, é o infinito fluindo por via finita. O poder que é liberado através da mensagem, da pregação, é um poder infinito. É um poder infinito. Ele não está limitado. Lógico que o pregador ele é limitado. O portador é limitado. Mas quanto mais o portador daquela mensagem, ou seja, vamos dar um exemplo aqui de um cano d'água. Você tem um cano lá de 3/4, que é o mais fininho, mas também você tem os outros maiores. E chega, por exemplo, um prédio grande, ele tem canos gigantescos assim. O fluxo que passa nesses canos é diferente. Por quê? Porque cada um deles tem uma amplitude, uma capacidade maior. A mesma coisa acontece na vida do pregador. É por isso que a gente olha e fala, nossa, esse aqui é ungidão, esse aqui é mais ou menos ungido. Por quê? A capacidade de um foi trabalhada, foi ampliada, foi melhorada e ele se transforma, vamos dizer assim, num canal mais espaçoso para o que é infinito continuar fluindo. Por isso a importância da nossa preparação para sermos esses anunciadores da mensagem. Quem é limitado, irmão, ele vai ter ali o beabá, o básico, para passar numa pregação. Só o que é bem simples e superficial da mensagem. Mas quando a pessoa amplia a sua capacidade, aumenta a bitola do cano, tem mais para passar. Então ele vai passar sempre cheio. Deus sempre vai nos usar no nosso limite. Se a gente deixar, é claro. Ele sempre vai nos usar no nosso limite. Quem põe o limite? É Deus. Quem coloca os limites somos nós. Nós que colocamos os limites. Nós que dizemos o quanto que Deus vai estar liberado, vamos dizer, entre aspas, tá? Para nos usar. Somos nós que vamos decidir. Se você quer ser aquele pregador que lê gaguejando um versículo, dá uma explanação de 5 minutos e já não consegue tirar mais nada daquela passagem, é assim que Deus vai te usar.
Da mesma forma, se você quiser conhecer a profundidade da palavra e conseguir desenvolver um sermão e pregar para uma congregação e alimentar aquela congregação com a bênção de Deus, Deus também vai te usar, sempre no seu limite. Então, se você acha que a sua vida, a sua carreira de pregação, ela está limitada, é porque você está com a bitola talvez menor. Precisa alargar, precisa ampliar